E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Natan Madeira. E aí, Natan, se apresenta aí pra galera. Ele é mentor de tráfego, mas eu prefiro que ele se apresente nas palavras dele do que nas minhas. E aí, pessoal, eu sou o Natan Madeira, sou mentor de tráfego, que também é gestor de tráfego, e ajudo gestores de tráfego a mudarem a sua carreira, a melhorarem como gestor de tráfego, mas principalmente a saberem construir um negócio de tráfego. Então, eu ajudo eles a alcançarem resultados que eles sozinhos não É conseguem. massa você falar isso porque essa profissão de gestor de tráfego, para começo de conversa, é uma coisa muito nova, né? Ou pelo menos com esse Sim. nome, é algo muito novo. E é massa quem educa essa galera, quem explica os caminhos, quem explica os detalhes, porque cara, acho que muito por causa do trabalho que o Pedro Sobral vem fazendo muito bem, essa profissão está tendo um destaque muito grande. Mas o que eu vejo é que tem um monte de gente que até sabe lá o tráfego, mas nem se vê como profissional. É como se tivesse caído de paraquedas ali e às vezes não sabe nem lidar. Como é que você vê esse mercado que está surgindo, Natan? É exatamente isso. O pessoal, eles aprendem o apertar dos botões, que é tão Uhum. famoso. E eles, às vezes, conseguem até se destacar um pouco nesse apertar de botão, se vinculam a projetos bacanas, mas a realidade é que eles não sabem negociar o valor a cobrar, eles não sabem se posicionar de uma forma profissional, porque Uhum. são muitas pessoas, às vezes, que ali é o último tiro, é a última chance, ou pessoas que durante toda a vida não conseguiram assim, ter expressão nas profissões delas, e quando elas entram no tráfego, que veem que é uma profissão que remunera muito bem, eles acabam se perdendo. Essa é a verdade. Eles se perdem e aí depois eles ficam frustrados por não conseguirem melhorar os seus próprios resultados. Veem os lançamentos crescendo e não sabem cobrar, e aí ficam ali só olhando o palco dos outros crescendo e eles ali passando necessidades às vezes. Tem muito gestor de tráfego que passa necessidade. Tem história boa aí, até minha, sobre isso. Ah, eu quero contar, né? A parte do nem sempre foi assim, né? Mas antes da gente falar isso, cara, eu tô rindo aqui, você tá vendo? Porque eu fico pensando num jovem ouvindo esse podcast e a mãe passando perto, o pai passando perto, e aí ouvindo essa parte de, não deu certo em nenhuma profissão, aí entrou no tráfego e deu certo. Calma lá, jovem, explica aí o que é tráfego pago, o que é gestor de tráfego, para só situar todo mundo. Cara, muita gente que ouve o VDcast é muito avançada, pessoas que faturam milhões, mas tem muita gente que está descobrindo o mundo digital a partir do VDcast. Então, os mais avançados que nos perdoem, mas às vezes a gente tem que fazer esse índice aqui, né? Essa explicação dos termos. Primeiro que não é tráfico. Então, só para deixar aí, porque a pessoa pode escutar, é tráfico. Não, é tráfego, que vem de tráfego de pessoas, né? Opa, cuidado, De amigo. alcance. Cuidado, porque tráfico de Continua não sendo. pessoas tá ruim também, amigo. Tá, Tá, continua tá. não sendo tráfego. Vamos mudar Ah, então. Ao invés da gente falar tráfego pago, vamos falar anúncios online. Acho que é uma forma mais fácil do gosto pessoal mais dessa entender. opção. Se eu puder escolher, eu fico com essa, o amigo Natan. Anúncios online é melhor. Como você falou, né? Acho que sempre foi chamado de ou anúncios ou marqueteiro. E aí o Sobral acabou cunhando, pelo menos se não cunhou, foi o que popularizou o tráfego pago. Então, é a pessoa que faz anúncios online. Só que ela tem algumas diferenças. A gente está acostumado com escritórios de publicidade, por exemplo, que é uma parte bem criativa, que é aqueles outdoors na rua, que é Produção, arte. anúncio de televisão, tudo isso. A pessoa, o gestor de tráfego, normalmente ele vai fazer apenas o investimento nas ferramentas. Então, ele é a pessoa que cuida dos números, do investimento, como se fosse um assessor de investimento. Então, ele não é necessariamente a pessoa que vai editar o vídeo ou vai construir a ideia do vídeo que vai ser anunciado. E sim, o que vai anunciar esse vídeo, que vai colocar esse vídeo para outras pessoas verem. Então, resumidamente, o gestor de tráfego, ele pega os anúncios, ou seja, os criativos, que são ou imagens ou vídeos, e coloca na internet para outras pessoas verem e converterem, né? Essa é a vantagem do anúncio online. Muito bom. Você fez uma comparação com as mídias mais tradicionais, né? O cara que fazia uma peça publicitária para a televisão, ele pode vincular na Globo, ou ele pode vincular nos outros canais de televisão, que eu acabei de perceber que eu não conheço tantos. Acho que SBT ainda existe, Record, sei lá. Acho que As para por televisões aí. também, acho que acabou, né? Enfim, brincadeiras à parte, né? O cara, ele tem aquela peça publicitária, ele vincula na TV, ou ele vincula no jornal, que também tem, sei lá, 3, 4 opções. O que acontece é que na internet tem tantas opções que não é só, eu quero anunciar no Google, eu quero anunciar no Facebook. Não. A gente consegue um nível de especificidade tão grande.
É interessante fazer esse paralelo com a televisão, né. A própria Globo. Tem a Globo nacional, mas tem a Globo local. Você já aconteceu de você viajar, Natan, para algum lugar, sei lá, longe, e aí ver que tem lá o Jornal Nacional, que é nacional, mas tem o jornal local ali, do estado ou da cidade ali, uma coisa super específica. E eu gosto de quando eu tô numa cidadezinha, em algum lugar do Brasil, de ver os comerciais dessas áreas. O cara que tem um mercado local, ou o cara que tem um comércio na cidade, ele pode anunciar na televisão da cidade dele. E, poxa, eu que sou nascido e criado no Rio, isso é uma possibilidade que nunca me veio na cabeça. E eu lembro quando eu vi pela primeira vez um comercial local assim, nossa, impressionante, né? Então imagina eu que sou nascido e criado na Tijuca, se na minha televisão, na Globo, quando a minha avó via TV, quando a minha avó, minha mãe via TV, cara, legal se no anúncio que eu visse na minha televisão, eu pudesse ver o anúncio do mercado do meu bairro. Só que não funciona assim, porque todo mundo do Rio vê a mesma Globo. Só que na internet, a gente consegue ter um nível de segmentação muito mais próximo, muito mais detalhado, uma capilaridade muito maior. Então, o mercado do bairro que eu tô agora, em São Paulo, ele pode anunciar para, sei lá, 1 quilômetro, um raio de 1 quilômetro de distância de onde ele está. Então, o que eu vejo nos meus anúncios é diferente do que o cara vê no outro bairro. Então, a internet ela tem um nível de customização de público muito maior. Por isso veio a importância e a necessidade desse novo profissional chamado então gestor de tráfego. Porque não é tipo, vincula na Globo aí, ou bota aí no jornal O Dia, ou bota no jornal, sei lá, Folha de São Paulo. Não, não, não. Cara, na internet você tem como chegar num nível de especificidade baseado em interesse e comportamento do seu cliente que requer uma inteligência maior do que, bota no Google, bota no Facebook. Fala um pouquinho disso pra galera, Natan, e de o quanto específico a gente pode ir nesse tipo de segmentação de público-alvo. Isso, só voltando um pouco que você falou da TV, você conhece Maricá, né? Eu sou de Maricá, Uhum. assim, a maior parte da minha vida foi em Maricá. E lá a gente tinha duas Globos. A gente tinha a Globo Rio, que a gente conseguia ver os anúncios do Rio, e a gente tinha a Inter Uau. TV, que era uma Globo da Eita. região dos lagos. Uhum. Então, acontecia exatamente isso. Só que a gente estava em Maricá vendo anúncio de Cabo Frio, de Búzios. Hum, Então, pensa que o anunciante do mercadinho de Cabo Frio, ele tá ali jogando dinheiro fora, porque eu nunca vou total. sair da minha cidade para ir para uma outra cidade ali no mercado longe, né? Então, na Uhum. internet a gente consegue evitar isso. Eu gosto sempre de fazer a analogia do panfleteiro. Se, Uhum. se você pega hoje e imprime lá os seus folhetos, os seus panfletos e vai para a rua, você vai conseguir filtrar alguma coisa. Você consegue filtrar, por Uhum. exemplo, quem é homem, quem é mulher, quem é daqui a pouco mais idoso e quem é mais jovem. Você consegue. Agora, quando a gente começa a entrar, tenta atingir só arquitetos. Você olhar para uma pessoa da rua, na rua, entregando um panfleto, você não vai saber que ela é arquiteto. Uhum. E é aí que entra o grande poder das ferramentas de anúncios. O Facebook, o Google, ele consegue olhar e saber que você é arquiteto, que você tem filhos, 2 filhos, que você tem um filho entre 5 e 10 anos. Então ele consegue Uhum. entrar num nível de detalhe sobre você, porque são informações que a todo dia você está entregando, toda vez que você acessa seu Instagram, toda vez que você atualiza ali algum dado no seu Facebook, você tem essas informações guardadas por essa ferramenta. E os Uhum. anunciantes, eles usam disso para conseguir chegar até a pessoa certa. Então, é uma ferramenta que a gente consegue segmentar a profissão, a gente consegue segmentar a idade, o gênero, a gente consegue segmentar até se a pessoa tem o ensino médio incompleto ou o ensino médio completo. Que, de novo, se você olha uma pessoa na rua, você não sabe se ela tem faculdade, se ela é um doutor, e as ferramentas elas te permitem Uau. fazer todas essas segmentações e muitas outras, né? Aqui a gente está falando somente de um pedaço. E uma outra parte que é mais interessante ainda é, se você entregar um panfleto para uma pessoa e você tentar ali depois, 2 dias depois, achar a mesma pessoa na rua, é impossível. Mas a gente tem uma grande ferramenta que é o remarketing, que é você Uhum. impactar novamente quem uma vez viu o seu anúncio. Então entra aí o poder da segmentação, de eu poder mostrar um anúncio diferente para quem, por exemplo, viu o meu site. Então, esse é o grande poder dos anúncios online. Massa. Isso é muito poderoso e tem aquela metáfora, aquele exemplo muito comum do cara que pesquisa um tênis de corrida. Tô procurando tênis de corrida. E aí, por sei lá quanto tempo, tudo que ele vê só tem anúncio de tênis de corrida. Isso.
Por quê? Porque o Google e o Facebook, eles têm uma inteligência ali, e através de um processo de traqueamento, de cookies, eles conseguem entender o seu perfil de busca, o que você está interessado, né? E aí a gente pode até para os limites mais esquisitos da internet, que é, às vezes você nem procurou, às vezes você está conversando com a sua esposa, com o seu marido no carro, e aí você conversa sobre tênis de corrida, e aí começa a aparecer anúncio de tênis de corrida. Pessoal, quem tá ouvindo esse VDcast aqui, ou até assistindo no YouTube, porque agora a gente tem YouTube, cara, tira um print dessa tela, tira um print aqui e me marca, @Victor Damasio Oficial. Pode marcar o Natan também? Claro. Arroba, Natan Madeira. Natan Madeira. E conta pra gente se já aconteceu de você falar uma coisa no carro, ou falar uma coisa em casa, ou antes de dormir, e cara, vai entrar ali no computador, tá lá o anúncio exatamente que você estava conversando. Você já passou por isso, Natan? Várias e várias vezes. Como é que foi? Não foi coincidência, Não né? é, O né? que já aconteceu com você? Explica aí pra galera como é que funciona Ah, esse troço. O tio Zuckerberg tá ouvindo tudo, é o isso? que que acontece? Isso é uma grande polêmica, né? Porque a partir do momento em que eles avisarem que não, estamos fazendo isso mesmo, explode até um caos mundial. Então, é sempre uma contradição entre se isso é possível, se isso não é possível, mas é totalmente natural que quando a gente tem um iPhone, um celular do lado, a gente tem um microfone. E as conversas, elas podem não ser ouvidas na íntegra e tal, mas elas são escutadas e você acaba recebendo. Aqui já aconteceu várias e várias vezes, desde, vamos viajar para algum lugar e do nada eu começo a receber viagens. Vamos, o do tênis, por exemplo, ou do local para comer. Então, é muito comum acontecer. Dizem, muitos vão defender que coincidência, muitos vão defender isso, mas a gente sabe que tem vários interesses ali e eu nunca iria falar que não é possível. Na minha visão, ela é totalmente possível e não é só possível como realmente acontece, porque isso não é um caso isolado. Com certeza vai ter muita pessoa printando e marcando, falando que já aconteceu. E cara, eu vou além. Eu acho que isso não é um mistério, não. E nem que seja uma coisa desconhecida, muito menos legal. Eu acho que tá dentro daqueles termos de uso que a gente assina lá, né? Li e aceito, né? Mas não leu, né? Que é um dos maiores, sei lá, uma das maiores faltas de integridade coletiva do mundo, né? Li e aceito os termos. Não leu, né? Tipo, claramente não leu, mas aceitou os termos. E eu sei disso porque tem um link. Cara, numa vida anterior eu usava Android, né? Uhum. Antes de migrar para o iPhone. E eu, inclusive, tenho um link ali que você consegue ver os pedacinhos de gravações. É uma coisa que é institucionalizada, é uma coisa que é legal, uma coisa que acontece, uma coisa que está dentro dos termos de uso. E, inclusive, tipo, tem um link que você pode ver as coisas que eles gravam. E são momentos que você está realmente no carro. E eu não tô falando de teoria da conspiração, tá? Eu, Vitor, tenho um link. Deixa eu até ver se eu acho aqui, cara. Que você tem que logar e eles conseguem achar. Tipo, por exemplo, quando você fala com a Siri do iPhone. Uhum. Hey Siri. Ela vai me desrespeitar Ela agora na só, frente de ela todo só mundo. escuta quando a gente não quer. Hey Siri. Ah, Agora ela respondeu, ouviu? uhum. Uhum. Nada não, Siri. Tô de boa aqui. Então, ó, eu fiquei preocupado que ela não respondeu de primeira. Pra ela conseguir ouvir, o microfone tá de sobreaviso, né? Tipo, ele tá ativado ali de alguma forma. Então, eu não sei como é que funciona no iPhone, mas eu lembro. Deixa eu ver se eu acho aqui esse link, ó. Eu não vou achar. Mas eu lembro que eu tenho, se eu procurar aqui, um link que você que tá no Android consegue ver pedacinhos que ele gravou. Ele não grava tudo, mas ele pega uns pedacinhos ali. E é muito louco porque você lê o que tá escrito, porque ele transcreve também automaticamente. Então, a própria Siri, quando você fala uma coisa, não é que ela entende o que está falando, é que rola uma transcrição e essa transcrição alimenta o banco de dados e tal. E assim como tudo que a gente procura no Google fica salvo, tudo que a gente faz pela Siri ou pela equivalente a Siri do Android, que eu não sei qual é, acho que é Google, né? Oi Acho que é Google, né? Alexa. Alguma Não, coisa assim. Alexa é da Amazon. Alexa é da Amazon. É. Enfim, todas essas pessoas aí estão aí para espionar a gente. Mas você não deve temer, se você não tem muito a esconder, né? Na verdade, elas acompanham o nosso dia a dia, essas assistentes, para fazer da minha vida uma vida mais fácil, melhor, né? Tipo, se você tá procurando um tênis de corrida, não ajuda você a aparecer um anúncio de tênis de corrida? Tipo, eu fico pensando, a minha mãe, cara, se ela estiver ouvindo isso, a minha mãe fica muito irritada. Tipo, ela acha que a coisa é com ela, sabe? Estão ouvindo a minha conversa, porque eu falei de tênis de corrida.
não é. Então, anunciando para todo mundo que falou de tênis de corrida. Eu acho que, no fundo, é uma coisa que faz mais bem do que mal. Mas eu sei que esse é um assunto que Esse vai é um ser assunto, polêmico aqui no esse é um VDcast. assunto polêmico. Eu também, assim, não porque eu trabalho com anúncios, mas a tecnologia ela vem para facilitar. E você receber um tênis de corrida, um anúncio, não é melhor você receber um do tênis de corrida do que um sapato social se você não usa Do que sapato uma raquete social? de tênis, que você não joga Exatamente. tênis. Então, Tipo, eu prefiro. isso aí. Eu também acho que é uma parte que facilita muito a nossa vida e a gente que tem que ter o poder, a gente sempre tem o poder de escolha. Então você vai escolher comprar ou não comprar. E da mesma forma Isso. que o Vitor falou sobre o que fica aparecendo de novo quando a pessoa vai ali pesquisar alguma coisa, isso também tem um limite. A ferramenta, os gestores de tráfego, eles entendem que depois de certo tempo você não vai mais comprar ou você já fez outra compra. Então vai parar de aparecer. É. Então, Ou você comprou o ou você tênis mesmo, não comprou, precisa mais. exatamente. Então, Inclusive, nos anúncios, se você clicar ali em cima e botar pedir para aparecer, tem essa opção. Já comprei esse item. isso. E por que isso é muito importante? Quando você fala isso, você está dizendo para o mecanismo: olha, você acertou. Eu realmente queria um tênis de corrida. Você acertou. E eu acho que isso é uma coisa das mais importantes quando o assunto é otimização de algoritmo e tal. Gente, não é que o Facebook é bonzinho ou que o Google é bonzinho quer fazer a nossa vida fácil, não. É que o trabalho deles é esse. O trabalho deles é de verdade ouvir o que a gente quer, de preferência até que a gente não tenha percebido, e botar na nossa frente. Mas eles são pagos quando eles conseguem fazer isso, porque os anunciantes conseguem o retorno e por isso investem mais e mais e mais. Então, cara, eu acho que isso. Eu sei que é uma linha tênue da privacidade, de tudo que é possível, mas como seria bom se as coisas que eu pensasse aparecesse um anúncio ali pra mim? Nossa, justamente o que eu tava pensando, né? Tem até uma piada, Natan, da esposa que queria que o marido fosse, sei lá, para as Maldivas. E aí, quando o marido ia no banheiro, alguma coisa, ela pegava o celular e falava: Maldivas, viagem de luxo. Ou então a namorada pro namorado: pedido do casamento, Maldivas. Aí só vai aparecer pro marido anúncio sobre aquilo, né? Pro futuro marido e tal. Então, como que é possível causar essa viagem subliminar aí? É só falar no celular da pessoa como se a coisa acontecesse, né? Então, é brincadeira, mas é sério. Aquele Sensacional! E negócio você lá, né? acabou de dar uma ideia aí para muitas pessoas, hein? Muitas pessoas vão começar a usar isso daí. Você quer que o namorado peça em casamento, começa a falar pedido de casamento, anel de noiva, viagem dos sonhos, ideia de pedido de casamento. Quando ele menos esperar, ele vai estar navegando, vai aparecer alguma ideia para ele. Então, ó, gente, depois me agradecem. Se der em casamento, me Muito conta. bom, muito bom. Massa, Natan, muito massa. E, cara, você é o cara, então, que educa a galera, que quer usar isso, que já existe, que já é realidade, mas quer usar isso de uma forma inteligente e aumentar, então, os resultados. Quando a gente fala de aumentar resultado, cara, que tipo de resultado você já gerou? Ou para os seus clientes, ou para os clientes dos seus clientes? A minha especialidade maior é infoprodutos, né? Mais ainda quando a gente fala de lançamentos. Então, eu já fiz os famosos lançamentos de 6 dígitos, de múltiplos 6 dígitos, de 7 dígitos, de múltiplos 7 dígitos. Ainda não fiz um de 8 dígitos, mas já fiz bem próximo. O meu maior lançamento foi de aproximadamente 6 milhões de faturamento. Esses valores, eles são muito altos ali, o mercado acaba falando muito. Só que quando você vai ver por trás, o que sempre me chamou muito a atenção? Quem está por trás? Quem está por trás e como essa pessoa está no negócio. E eu comecei a perceber uma coisa que ficou muito assim marcado para mim, que é as pessoas, elas são muito descartáveis. Então, a todo momento era: eu contratei um gestor de tráfego, aí ele fez um lançamento comigo e depois ele saiu e foi para outro. E aí, então assim, as pessoas sempre estão pessoas órfãos de gestor de tráfego e pessoas procurando gestor de tráfego. Você sabe Dos bem dois dos lados. dois É o lados. expert que chuta a bunda do gestor de tráfego e o gestor de tráfego que chuta a bunda do expert também. Eu já vi de tudo. Exatamente, acontece muito isso. E muitas das vezes é por coisas assim mínimas. Ou é porque o gestor de tráfego faltou com profissionalismo e não atendeu, ou o cara ficou 2 dias sem dar resposta. Então, muito circulou quando eu conversava com alguém que estava ou precisando ou que tinha acabado de demitir um gestor de tráfego, era algo relacionado ao comportamento. Isso me chamava muita atenção. Por quê? Não era sobre a técnica, não era sobre o cara fez um tráfego ruim, era sobre o comportamento. Então eu comecei a perceber que para você ter sucesso, você precisa muito melhorar o seu comportamento, porque a parte técnica, ela é fácil. Ser um gestor de tráfego hoje é fácil. Então, eles começavam a pecar ou a ter sucesso pela parte comportamental. Então, o gestor de tráfego que sentava na mesa com o lançador para conversar de estratégia, ele recebia mais
do que o gestor de tráfego que ficava lá dentro da sua caverna, solitário, e aparecia numa reunião com a câmera desligada. Então, o que eu comecei a pegar se isso acontece, eu preciso me destacar. E eu me destaquei muito, muito de trabalhar com grandes players do mercado por causa do posicionamento, por causa de conseguir conversar sobre estratégia, sobre tamanho de lançamento, sobre qualquer coisa e, por incrível que pareça, Vitor, muito pouco sobre tráfego. Porque as pessoas elas não querem saber do tráfego, elas querem resultado. Maravilhoso. Então, você precisa sim saber, porque você tem que saber fazer um tráfego. Eu não sou muito daquele básico bem feito que todo mundo vende, mas o básico bem feito no tráfego ele é mais do que o suficiente se o gestor de tráfego souber resolver conflitos, souber ter um relacionamento interpessoal bom com o lançador, souber mostrar que ele é bom, porque isso também é outra coisa que eu percebi, o gestor de tráfego. Claro, aqui eu vou generalizar, mas vocês vão entender. Geralmente é aquela pessoa tímida, introvertida, metódica, aquela pessoa que não sabe conversar muito bem. É um padrão que acaba sendo de pessoas analíticas. Pessoas analíticas, elas acabam sendo assim. E se você for hoje em qualquer lugar que vai te aconselhar a contratar um gestor de tráfego, eles vão falar: contrate alguém analítico, contrate alguém metódico, contrate alguém que se dê bem com os O números. cara que gosta de planilha, o cara que gosta de videogame, talvez, um cara meio nerd, né? Exatamente. Tanto que quando eu fui contratado, essa é uma parte da história, acho que foi até o Pedro Sobral que deu uma palestra num Mastermind, e a pessoa que me chamou, né, na época, ele falou assim, que ele ouviu do Pedro Sobral as seguintes palavras: contrate alguém metódico, que se dê bem com planilhas e organizado. E aí a pessoa me conhecia e falou: o Natan. Na hora ela falou: Natan. E Interessante, já aí, e associou. aí eu fui convidado por causa dessas aptidões. Então, acaba sendo uma coisa comum o gestor de tráfego ser assim. Só que para ele ter sucesso, e quando eu digo sucesso, claro que existem várias formas de sucesso. Eu não sou aquele que o sucesso é só financeiro. Sucesso para mim é a liberdade, é você ter tempo para ficar com a sua família. Mas o sucesso financeiro e todos os outros sucessos do gestor de tráfego passam muito pela forma como ele se comunica, pela forma como ele se transforma numa autoridade. Agora que a gente consegue explicar as coisas com a mão, né, no vídeo, vou explicar para vocês que é o caso do cliente e o funcionário ou prestador de serviço. Normalmente ela é uma. Mas lembra que tem gente que tá ouvindo a gente no VDcast lá no Então Spotify. vou Então maneira explicar. nessa Vou mãozinha explicar com a aí. Vai mãozinha. ter que descrever Tá. a mão. Eu botei aqui uma mão em cima e uma mão embaixo. Essa é uma relação comum entre cliente e prestador de serviço. Como cliente, O cliente em o cliente cima em e o cima e prestador o de serviço prestador de serviço embaixo. embaixo. Por quê? Porque o prestador de serviço ele é descartável. Ele quer mais clientes e muitas vezes ele se sujeita a coisas para conseguir continuar com o cliente. Então é uma relação desigual. É uma relação do cliente superior, prestador de serviço inferior. E aqui o cliente seria o dono do negócio, ou o expert, ou o lançador, e o prestador de serviço seria o gestor de tráfego. E aonde que entra essa mudança que foi quando eu descobri isso que eu decolei, e quem eu ajudo a galera a decolar? É quando você iguala essa distância. Então, não existe mais cliente em cima, prestador de serviço embaixo. Agora existe parceiro de negócio do lado do cliente e parceiro estratégico de negócio do lado do gestor de tráfego. Então, agora é uma igualdade de discussão. Os dois estão no mesmo nível. Por quê? Porque eu não sou um seu prestador de serviço. Eu sou o seu parceiro estratégico de negócio. E por ser um parceiro estratégico de negócio, eu sento na mesma mesa, converso de igual para igual e sou muito bem remunerado por isso, porque no final eles não querem tráfego, eles querem resultado e eu gero resultado. Então é assim que o gestor de tráfego tem sucesso. Interessante. Eu acho que esse é o único caminho para não cair no commodity, né? Porque, como você falou, apertar botão pode não ser a coisa mais fácil do mundo, né? Mas também não é rocket science, né? Não é ciência de Não. foguete. É algo que você, se sentar a bunda na cadeira por tempo suficiente, você consegue aprender aquele básico que funciona, aquele mínimo que dá certo. E você acaba num ambiente que qualquer pessoa pode ser minimamente boa. Então, gera esse lance de ser descartável. O que a gente diz é comoditização, Isso, né? Vira um isso. commodity. Você pode substituir, esse deu ruim, pega outro e tal. Sempre vai ter, como em todo mercado, as estrelas, né? O cara que leva uma fama, ou quase que uma áurea, uma aura, né? Aura de Uhum. sucesso. Com fulano é assim, com fulano é assado. Mas essa aura sempre é maior antes
da pessoa contrária do que na realidade, porque chega na realidade não tem muita diferença, né. Eu costumo dizer que as funcionalidades ali, as possibilidades do Facebook, por exemplo, de segmentação, elas são as mesmas para todo mundo, né. Óbvio que vai ter sempre o cara que se dedica mais, né, que se debruça mais, que faz uma campanha a mais, o cara que vai lá e se vira, tenta um público a mais, o cara que tenta uma abordagem a mais, ou que faz um anúncio a mais de remarketing, ou faz mais uma chance para o cara que não comprou. Esse poder do um a mais, né, pode ser a diferença, poxa, do lucro, né, numa campanha e tal, mas a gente pode dizer, né, que o commodity ali, o básico, o padrãozão, tá disponível e acessível para todos hoje, né? E te digo mais, tá, Vitor? Cada vez as ferramentas elas querem mais anunciantes, então elas estão facilitando. É só você ver que tem Uhum, muitas pessoas, por exemplo, que estão tendo grandes resultados somente com o botão promover, que é aquele botão que a pessoa faz do uhum, próprio celular. Se você for pegar o uhum, Facebook especificamente, antigamente você tinha. Eu vou chutar um número porque eu não lembro de cabeça, mas eram tipo 20 objetivos de campanha. Ele reduziu para 6. Por quê? Porque cada vez mais ele quer deixar uma ferramenta mais fácil, então cada vez mais vai ser como se fosse o operador de caixa. O operador de caixa, ele uhum. vai fazer ali aquele básico, aquele apertar de botões, porque a ferramenta é muito simples de operar. E o estratégico, ou seja, o gestor de tráfego estratégico, ele vai ser cada vez mais essencial. Porque não basta você pegar uma coisa pronta e colocar na ferramenta. Essa coisa pronta, ou seja, o criativo, ou o público, ou a estratégia que vai ser usada no lançamento, ela precisa ser pensada muito também pelo gestor de tráfego. E é aí que as pessoas se escondem. Por esse problema na comunicação, às vezes eles até sabem, mas geralmente eles ficam ali achando que tem que estudar só tráfego. E quando você entra em qualquer negócio, você tem que estudar o todo. Então, se você está no tráfego para lançamento, vai estudar lançamento. Se você está no tráfego para negócio local, vai estudar como funciona atendimento ao cliente, vendas. Vai estudar coisas periféricas ao tráfego, porque isso vai te fazer ser um ótimo gestor de tráfego. Então, eu estudei muito estratégia para eu poder sentar de igual para igual. Porque não adianta eu saber botão. Botão eu sei todos, porque isso é fácil, você zera rápido. Mas e o resto? E o como Boa. vai chegar e esse botão vai fazer alguma coisa relevante? Então é muito sobre a estratégia. Se a gente for olhar, quem é mais bem remunerado no mercado são os estrategistas. Muitas vezes eles são seu próprio expert, né? Você, no caso, você é um expert e estrategista de si mesmo, então você é muito bem remunerado por isso. E ainda sou E ainda mentor de mim mesmo. e, e E mentor mentor do do meu seu time, time. Então, obviamente, assim, né? só que vai ter também aquela pessoa que ela é o estrategista ou o lançador, né? Que seria o que também vai ganhar muito bem porque ele tá ali vestindo a camisa, montando tudo. E o que consegue ganhar muito bem também é o gestor de tráfego estrategista. Então, o gestor de tráfego estrategista ele consegue ser muito bem remunerado quando ele consegue alinhar isso que eu falei, que é não somente o tráfego, não é somente sobre tráfego. Interessante. Então é sobre o quê, Natan? Se não é somente sobre tráfego, lista aí algumas coisas pra galera que tá ouvindo, então Tá, sobre o que vamos que lá. é? Muito se fala sobre tráfego é teste. Ah, é teste. Você já deve ter escutado isso, né? Ah, tráfego é teste, você tem que testar. Tá, mas testar o quê? O que que eu tenho que testar? Como eu tenho que testar? E é aí que entra esse pensamento estratégico. É, de todo o tempo, né? Como você brinca, de todo esse tempo que eu sou gestor de tráfego, ficou muito claro para mim. Não, não, Explica a aí. gente tem que explicar, a gente tem que explicar isso, gente. Cara, a gente tava lá no Master Experience, que é um evento que eu faço 2 vezes ao ano, só pra quem já fez acima de 7 dígitos com o digital. E tava lá o Natan, e tava uma galera, né. E aí, como é que foi? Alguém soltou isso? A galera tava se apresentando, né. E aí alguém virou e falou do Natan, que é um dinossauro do mercado, que tá desde 2018. Aí eu falei: "Cara, meu irmão, que é isso, cara? 2018 foi Exato. ontem, sacou? Tipo, cara, tô há 10 anos nesse mercado e, poxa, eu fico fugindo de me aceitar como um dinossauro. Mas aí, o que que tá acontecendo? Acho que você Foi que porque eu soltou um falei negócio já, lá que dos eu falei que eu estava há primórdios, muito dos tempo. primórdios Isso, em eu falei: "Eu tô há 2018. muito tempo numa". Aí você acho que perguntou, alguém falou, eu falei: "Não, eu tô há muito tempo", e o muito tempo era final de Quanto 2018, tempo? início de 2019, esse é o muito tempo.
E, cara, é muito louco, porque no digital cada Sim, ano vale uns sim. 5 ou 10, né? Então, e não é fazendo pouco caso do Natan, por favor, 2018 tem aí 4 anos na coisa. Mas, cara, eu tô nesse mercado há 10 anos, aí eu acho muita graça, não só do Natan, mas de todo mundo que chegou ali em Não, tem gente que é 2018 e fala pós-pandemia, né? que E aí há muito tempo, porque é isso aí. é! Cara, teve uma vez um menino falou assim: Cara, eu sou das antigas, eu sou da época do Clubhouse. Tipo, como se Clubhouse fosse das antigas, entendeu? Se o cara. Poxa, meu Deus. Tipo, e são umas discrepâncias muito loucas de realidade, assim. Eu acho que no fundo eu que tô Não, velho mas mesmo, é entendeu? o lance da intensidade, né? Porque o digital ele acaba sendo Total. muito intenso, ele acaba tendo números muito relevantes, então você dá saltos, dependendo de com quem você trabalha, você dá saltos assim que você vai falar, nossa, eu nunca imaginava isso, e tudo acontece muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então, acho que é Uhum. quase a idade de cachorro, né? Você vê um bebê filhote, É. vê uma criança. Eu tenho uma filhinha que vai completar 2 anos agora, no final do mês. Cara, ela tá quase do mesmo Uhum. tamanho do que ela nasceu. Um cachorro com 2 anos, ele é adulto. Ele já tá lá correndo, é adulto. Então, Ah, eu acho que o digital tem muito disso. mas, ó, Nathan, você de novo tá relativizando mal pra caramba. Ela não tem quase o tamanho de quando ela nasceu, não. Você tá de Tem sim, sacanagem. tem sim. Tem. Ela não Que cresce isso, tanto cara? comparado a um adulto, entendeu? Comparado a um Tu adulto. tá brincando. Tô falando. Tu tá maluco. Tu tem quantos anos, Não, cara? eu tenho 31. Então, quanto que tu cresceu nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos, nada. Exato. Então, olha Não, só, mas eu adulto disse a também. desenvolver. Ah, Ué, entendi o seu ponto de vista. ué. Entendi, Você entendi. falou, se comparando com adulto. Cara, a tua filha cresceu proporcionalmente mais nesses primeiros 2 anos do que provavelmente ela vai crescer em qualquer momento Não, da vida. Óbvio que ali na adolescência tem um uma pico. espichada bolada que dá ali, né? Uhum. Mas, cara, esse salto é que continua pequeno. Ó, muito legal, cara, você trazer isso, porque é questão de crescimento absoluto ou crescimento relativo, né? Isso. Ela tá algumas vezes maior do que quando ela nasceu, bicho. Tipo, qual o tamanho dela? Porque eu também não tenho a melhor noção do mundo, não. Uma criança de 2 anos tem quanto tamanho? Ah, Qual a altura? 90 centímetros. Vou meter aqui, ó. Altura, criança, 2 anos, pro Google procurar. Sei lá o que vai aparecer no meu remarketing depois, mas beleza. Altura, criança, 2 anos. Vamos lá. Idade, 2 anos. Olha, 87. Tu Então, falou quanto? 80, 90 centímetros. Mas sabe quanto que ela 80, nasceu? 90. Com 50. Exato, ela aumentou 60%, Sim, cara. sim, sim. É isso aí. Sabe quando que isso vai acontecer de novo? Não vai acontecer de novo. Sim, faz. Essa, É, essa, essa é a loucura. é o, o relativo que eu quis dizer era que o cachorro ele fica adulto. E a criança, para ficar Sim, adulta, tá. ela demora mais. Foi esse ponto, mas tem sentido. Porque olha só, 2 anos tem 87 centímetros. Eu tô aqui, ó. Altura de meninos. No caso é É menina, menina. né? Altura de menina, 86, com 2 anos. Com 4, ela vai pra 1 metro, 102 Sim. centímetros. Sacou? Mas olha só, 86 pra 102, ela aumentou menos de 20. Uhum. Sendo que de 49 pra 80, bicho, ela aumentou pra caramba. Sim. Tá Sim. entendendo a parada? Muito Sim. É louco. isso aí. É isso aí. Então, ela cresceu pra caramba, só que você tá olhando em valores absolutos. Ela continua muito pequena, né? Mas em valores relativos, cara, muito interessante essa observação. E qual é o paralelo aqui? Negócios, né? Negócios. Às vezes o gestor de tráfego pega um negócio que está no início, e aí às vezes o cara pensa, mas o incremento, pô, trabalhei com esse gestor de tráfego, mas foi pouca diferença, me levou de 50 mil para 80. Será que foi pequena a diferença? O incremento absoluto foi de 30 de faturamento, mas, cara, ele fez crescer 60%, né? Agora, isso tende a não se repetir, né? E aí o cara que já faz 8 dias, sei lá, o cara gera 1 milhão a mais, é 10%. Tipo, parece que foi incrível, mas foi muito menos incrível, comparativamente falando, se olhar de forma relativa, do que o salto que o cara que pegou no começo teve. Mas esse cara do começo sempre vai ter uma relação meio que ingrata ali, né? E a própria gratidão, ela é também... Ela varia ao longo do tempo, né? Tipo, eu consigo ser mais grato por esse gole de água gelada aqui, ó. Sei lá, nesse momento eu sou mais grato por esse copo de água gelada do que pela educação que a minha mãe me deu, sei Sim. lá. Tipo, uma parada muito louca, né? A gratidão é perecível também, né? Se você não tiver. Isso daí que você falou é total, né? Se você não tiver sempre agradando, por mais que você tenha agradado muito no passado, é Não como se interessa. tivesse passado. É o passado. E Isso. o paralelo que Isso. eu quis fazer é que no digital
é tudo muito rápido. Se você for pegar uma empresa tradicional, ela não vai de 0 de faturamento a 1 milhão no primeiro ano, a não ser que seja, né, uma empresa de muito sucesso. Geralmente elas vão caminhando devagar. É. A não ser que seja mentorado meu. Se for mentorado meu, acontece bastante. É raro, mas É acontece raro, muito, mas né? acontece muito. Não, mas no negócio tradicional não é assim. É difícil o cara crescer Não, não cinquenta mesmo, por não é. cento de um ano para o outro. E muitas vezes no Não existe. digital, eu peguei experts, por exemplo, que eles começaram comigo e fizeram o seu primeiro 6 em 7. Para quem não sabe, 6 em 7 é os 100 mil reais de faturamento em 7 dias. E terminaram o primeiro ano comigo, por exemplo, faturando 2 milhões de reais no ano, né? Uhum. E beleza. Aí a gente vai ver, tá, e qual que é a meta pro ano seguinte? A meta pro ano seguinte é 5 milhões. Falei, caramba, você vai dobrar mais ainda Em em cima do cima que do já que já. dobrou, né? E aí a pessoa fecha o Sinistro. segundo ano com 3 milhões e meio, insatisfeita e Insatisfeita, né? frustrada. Completamente derrotada, se perguntando, mas onde foi que Isso, eu errei? Não isso, é isso, cara? exatamente. As coisas não estão indo mais Isso. bem. Aí Nossa é senhora, tá aquelas, tendo né? isso. Lançamento não O funciona, mercado está mercado mexido, o mudou, lançamento isso não aí, funciona. tudo isso, tudo isso. Cara, maravilhoso demais Tudo isso. isso, Então, eu cara. acho que tudo é em relação à Nossa, perspectiva, né? E o digital interessante. acaba tendo muito disso. Então, muitas pessoas são gigantes ou cresceram muito e se sentem umas fracassadas porque olham para o lado e alguém cresceu mais ou alguém tem uma história um pouco diferente. E no final, cada história é única. Então, não tem como duas pessoas serem iguais no mesmo momento. Não tem, né? Não existe. Cada um passou por coisas. É. Então, acho que o exercício da gratidão, eu me forço muito a esse exercício, principalmente nos momentos que eu tô nessa neura de estar frustrado, sendo que o meu resultado fala por si só, né? O quanto eu já consegui faturar e tudo mais. Eu fico nessa do exercício da gratidão. Acho que é muito importante a gente olhar diariamente e o principal é a gente se forçar a esse exercício. Porque quando a gente deixa, não, depois eu agradeço, você nunca agradece. E aí você depois se pega frustrado, sendo que você tem muito para agradecer. Eu lembro muito do seu. Acho que tu fez nos dois, tu fez tanto no Master Experience quanto no Deimásio. O exercício da gratidão no Uhum, papel, de você colocar no uhum, papel. E eu lembro que assim, pô, o pessoal que tá ouvindo deve conectar muito bem com isso. Eu, antes do digital, eu financiei uma casa. E quando você financia uma casa, você vai pagar por 25 anos, por 30 anos. Eu lembro que o meu era 25 anos, mas tem gente que paga 35 anos. Então, qual que é a perspectiva? Cara, eu vou trabalhar a minha vida e eu vou pagar essa casa ao longo da minha vida e isso faz parte e tá tudo bem. E eu lembro que no meu segundo ano de digital, eu quitei. Eu tinha feito um financiamento, tipo, uns 3 anos antes uau, e eu tava que sempre massa. pagando, assim, não vou te falar que era sofrido, mas também não era sobrando. Eu sempre pagava ali, eu lembro até hoje, era em torno de 2 mil reais a parcela que eu pagava, e todo mês. E aquilo era. Quem já teve financiamento vai se conectar de novo, que é assim: você olha, o banco chega a ser uma covardia o que é feito, mas por outro lado é negócios, né? Você paga dois É, não tem mil, outra saída você também, né? paga 2 mil, só que É abate tudo juros. 500 reais do seu financiamento. O resto é É, juros nesse começo. Então eu fiquei é. pagando juros, Surreal. essa é a grande realidade. E aí eu fui lá e paguei, né? Quitei a minha casa, paguei tudo de uma vez. Os caras até falam, você tem certeza que você quer fazer isso? Eles até desistem, É né? Você uma deixa de péssima ser ideia. interessante, né? E aí, quando eu Nossa. quitei, eu lembro que eu agradeci, mas assim, não foi uma coisa que, por exemplo, até hoje eu relembro e falo que legal. E aí eu lembro que no exercício que você fez lá, eu coloquei isso. Falei, cara, quitar a casa. Porque Nossa. eu lembro da minha tia, tipo, pagando a casa a vida toda. Nossa. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe, que não tem casa própria. Que, tipo, então, assim, são coisas que são mega importantes, mas que quando a gente vai para o digital e para esse mundo que o financeiro é toda hora o motivo das conversas, você deixa de agradecer e deixa de realmente, assim, se importar com uma coisa que é tão grandiosa para muita gente e que também foi para mim. Só que eu já não estava mais tão conectado. Então, hoje eu me forço muito a agradecer pelas coisas, porque assim, eu tenho muito, muito mesmo. Eu tô lá naquele 1% da população. Então eu tenho que agradecer por isso todos os dias, né? É. Mas é muito fácil a gente deixar a vida acontecer e ficar preso no dia a dia, né, cara? E simplesmente não perceber, cara, ou não valorizar, ou não se reconhecer.
cada uma dessas vitórias. O Nathan falou do exercício que eu faço no começo do Master Day, o exercício que eu faço no começo do Daimásio também, só para dar os créditos a quem deve receber os créditos, né? Eu aprendi esse exercício com o Érico Rocha no mastermind dele, agora não mais, mas por muito tempo era assim que ele começava os eventos, rodando esse exercício de gratidão. Anos depois eu entrei no mastermind do Jeff Walker, eu tô no 3º ano lá, e aí eu descobri onde foi que ele aprendeu. Então o Jeff faz esse exercício também. Só que o Jeff também não inventou, né? Então vamos dar o crédito a quem é de crédito. Mais recentemente entrei no Strategic Coaching do Dan Sullivan, e o Jeff fez parte desse grupo por muito tempo também, e aparentemente esse exercício é de lá. E uma das coisas importantes é você se valorizar, se reconhecer, entender as coisas que você fez até aqui, porque um dos sabotadores mais comuns entre nós empreendedores, cara, é uma coisa chamada hiperrealizador, que é o troço que faz você subir a montanha, e aí logo no final da montanha, às vezes antes de subir na montanha, você já viu uma montanha mais alta, e ela passa a ser sua meta, você não consegue nem comemorar que subiu a montanha atual. E já tá louco porque não subiu a outra, já quer subir a outra, descer um plano e tal. Ou faz um evento de 100 pessoas, já quer fazer um próximo para 200. Se fizer de novo de 100, parece que você não cresceu e por isso você tá morrendo. O empreendedor, muitas vezes, ele é viciado em momentum. Momentum não é só crescer, mas é crescer de forma acelerada. Se ele só cresce, não é desafiador o suficiente e ele trava. O empreendedor trava. E não tem nada de errado quanto a isso. Esse é um drive muito importante, o que faz muitos de nós conseguimos manter esse nível de crescimento. É importante, tá? Só que é o que leva muitos de nós para depressão, para burnout, para não saber por que está fazendo o que está fazendo, para se encontrar no final da vida e se questionar: nossa, será que valeu a pena, cara? Será que essa busca foi algo que valeu a pena eu devotar grande parcela da minha vida? Ou começa a olhar as decisões, o preço que pagou sem nem perceber e depois fica uma dúvida se valeu a pena ou não. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, desde que eu conheci esse exercício, é assim que eu começo os meus eventos mais íntimos, né? Óbvio que não dá pra fazer em todos os eventos isso, mas sempre que eu tô com um grupo menor de pessoas que eu lidero, eu gosto de fazer esse exercício porque, invariavelmente, sempre mesmo, sempre tem alguma vitória que as pessoas esqueceram de comemorar. E quando a gente para um tempo, um curto tempo, só pra pessoa reconhecer aquilo, é quase como se ela pudesse se apossar daquela história, né? Igual você, Nathan, que simplesmente, cara, não se ligou, né? Que tinha quitado a sua casa em 2 anos. Casa que sua tia, sei lá, dela, ela levou 30 pra quitar, É, o né? que Como é que todo pode um mundo negócio desse, né? normalmente demora a vida, né, pra quitar. Porque o financiamento é isso, você É, já sabe disso. Agora que tá sendo mais falado, paga mais, mas assim, normalmente o trabalhador comum, ele vive no limite, né? Ele vive ali no limite, então é, e tanto que é uma vitória, e isso é muito louco, porque olha a dimensão e como passou despercebido. É uma vitória você conseguir financiar. Porque você conseguir financiar, você precisa é. dar uma entrada, você precisa ter crédito na praça, então Às vezes você uma precisa de um avalista, ou você tem que mostrar um contrato de trabalho. E, cara, não sei se você tá ligado ou não, mas esse golpe, acho que falar assim pode ser um pouco pesado, mas acho que a galera tá pronta pra ouvir. Esse golpe da casa própria, ele é uma forma de você diminuir o turnover nas empresas. Porque se o cara se comprometeu a um financiamento de 30 anos, cara, ele não pede demissão, sim, né? sim, Ele olha diferente o trabalho dele. Cara, eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele não, mas olha o que ele me ensinou sobre gestão. Vitor, quando o seu colaborador estiver crescendo e tal, ganhar uma promoção, fala pra ele comprar um carro. Eu, como assim, cara? Quase falei o nome do cara, porque eu mesmo não tenho carro, né? Ele fala pra ele comprar um carro, porque é um sonho dele, as pessoas vão admirar ele e tal. Só que ele vai passar a ter um compromisso, uma responsabilidade porque ele diferente, tem a dívida. porque ele tem a Nossa. dívida. E então todo o mercado de trabalho se construiu em cima de educação financeira ruim, sacou? Eu ia falar que eu não tenho casa própria, né? Mas um dia eu conto essa história. Eu comprei um apartamento, cara. Só que assim, não era o plano, entendeu? Tipo, não tem nada a ver. Tipo, eu nunca fui lá, Sim. sacou? Não sei nem como é Investimento? que eu Um vou colocar isso, investimento? cara. Você não sabe a Não. história do apartamento, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se é a hora de contar aqui, não. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Não era o assunto, não, mas já que você trouxe essa questão, né? Acho que eu que falei, mas você trouxe a dúvida. Eu fiz uma oferta de R$ 1 milhão em dezembro do ano passado. Quando eu falo oferta de R$ 1 milhão, é uma oferta de um serviço que a pessoa me pagaria R$ 1 milhão.
eu não fechei negócio, tá bom? Eu tomei um não, mas eu ofereci. Eu ofereci e tomei um não. Foi pra uma pessoa só e eu tomei um não. Mas antes de oferecer pra essa uma pessoa, eu fiz algumas entrevistas, eu fiz algumas pesquisas. E olha que interessante esse conceito, Natan. O que você acha que eu posso oferecer por R$ 1 milhão? Que valeria 1 milhão? A pessoa me pagar, literalmente, transferir 1 milhão pra minha conta. Acho que você ser um conselheiro do negócio, ou um acelerador, alguém assim que tivesse bem dentro do negócio dela, a ponto de quase estar tocando algumas coisas para desenvolverem. É isso que eu enxergo. É interessante, se você perguntar isso pra 10 pessoas, cada uma vai responder a sua própria coisa. Eu lembro que eu estava numa mesa de jantar com algumas pessoas, alguns eram empresários, outros não. E aí eu lembro que quando eu falei dessa oferta de 1 milhão, teve uma pessoa que era autônoma, e ela falava, nossa, mas aí você vai virar escravo dessa empresa, né? Nossa, mas aí você vai ter que ficar lá todos os dias, você vai ter que ir lá. Tipo, ela falou pelo filtro dela. Você tá falando pelo seu filtro. Não, nesse caso você tem que ser um conselheiro, mas aí você foi além, porque parece que o conselheiro não é o bastante. Você vai ter que. Você acabou inclinando pro lado da operação. Você vai ter que botar a mão na massa, né? E nessa mesa tinha um cara que tem uma empresa que fatura múltiplos 8 dígitos. Cliente meu, inclusive. E ele riu, bebeu um gole lá, acho que era vinho que ele tava tomando. Ah, não, era caipirinha de alguma coisa laranja, uma coisa amarela lá, de fruto de não sei o que lá. E aí ele riu e falou, cara, se eu fechasse o negócio de 1 milhão, eu preferia ver menos dele. Tipo, eu quero uma solução, eu quero uma coisa prática. E é muito engraçado isso, como a gente fica preso nos nossos preconceitos, né? E a gente sempre vai. Tipo, não é o mercado que limita, cara. É a nossa visão, a nossa mentalidade que limita. Então nem ela estava certa, nem você tá certo, nem eu estava certo, eu vou explicar já já. Quem tem que ser ouvido nisso é quem pode pagar. E esse cara pode pagar. E ele falou: para eu fazer um negócio de 1 milhão, para eu fechar esse negócio, tem que ter esse resultado aqui. E enquanto menos tempo e com menos contato e envolvendo menos do meu comprometimento pessoal, melhor. Então era o contrário do que ela estava pensando. Você pensou em execução, mão na massa. Cara, as empresas que podem pagar esse 1 milhão, eles já têm braços suficientes, eles não querem um operacional a mais, não é isso. Então muitas vezes é olhar algum lucro escondido, algum número perdido, alguma lucratividade escondida ali, entendeu? E o que eu aprendi? Que se eu quiser vender uma coisa por 10 mil, é só eu encontrar 100 mil de valor. Sacou? Quanto que você pode atribuir de incremento de faturamento, de quando entrou para a mentoria para agora, de forma direta por causa da mentoria, você, Natan? Acho que uns meio milhão consigo fácil, assim. 500 mil a mais. Então tá tudo bem eu cobrar o quanto eu te cobrei, que foi menos do que 1/10 disso. Se parar pra pensar, você agora tá no Master, que é de 50 mil por ano. Antes você tava na mentoria. Por que eu tô falando isso? A minha cartilha sempre foi: se você quiser cobrar R$ 1.000, você tem que gerar 10 mil de valor. Se você quiser cobrar R$ 10.000, você tem que gerar 100 mil de valor. E aí, na minha cabeça, pra eu fazer uma oferta de 1 milhão, eu teria que achar 10 milhões pra aquela pessoa. E, cara, não é a tarefa mais fácil do mundo, mas ao mesmo tempo também não é tão impossível, não. Eu tenho cliente que fatura 230 milhões. Quanto maior o cliente, qualquer aperto de botão representa muito mais. Então, o cara que está fazendo 8 dígitos, cara, qualquer aperto de botão, quando eu falo aperto de botão, é uma campanha a mais de remarketing, é uma campanha de e-mail a mais para quem não abriu, sei lá, uma campanha de recuperação de vendas para diminuir o churn. É um detalhe, cada apertinho de botão é 100 mil. Para esse cara que fatura múltiplos 7 dígitos. Para o cara que fatura 8 dígitos, ou 9 dígitos, ou múltiplos 9, esse caso de 230 milhões no ano, cara, qualquer aperto de parafuso é 1 milhão a mais. Então, um negócio que fatura centenas de milhões de reais por ano, ele tem vários bueiros, vários ralos, né? Vários buracos que estão engolindo milhões ali. E às vezes basta um olhar de fora bem treinado, procurando, óbvio, alguns movimentos que são bem específicos, que são bem repetidos, né? São padrões que aparecem. Moles, né? Perceber moles que você está dando. Tá tendo uma campanha de recuperação de vendas? Não. Você tem uma campanha de offboarding para entender o que está faltando para curar qualquer tipo de sangria de faturamento da empresa? Tipo, tem alguns movimentos clássicos que eu posso fazer, ou encontrar recorrência onde não tem, ou colocar um upsell onde não tem. Cada uma dessas ações gera milhões a mais. E aí, na minha cabeça viciada, né? Para eu fazer uma oferta de 1 milhão, eu teria que encontrar 10 milhões perdidos. Só que aí, olha o que eu fiz. Ao invés de criar uma coisa na minha cabeça, eu não desenhei uma oferta de 1 milhão. Eu perguntei para quem pode pagar 1 milhão o que eles enfrentam hoje de problema ou desafio que valeria R$ 1 milhão ou mais para pagar.
Então, ao invés de eu criar, esse aqui é meu produto de 1 milhão, e eu tentar vender essa coisa aqui, ó, toma aqui essa minha oferta de 1 milhão, eu perguntei diferente. Qual o obstáculo, ou qual o desafio, ou qual oportunidade você tem no seu negócio que vale R$ 1 milhão a mais resolver ou explorar e que você pagaria agora? Entendeu a inversão, Nathan? Sim. E era um processo com algumas perguntas, né? Era uma entrevista. E nessa entrevista, uma das perguntas que eu fiz é: você já pagou 1 milhão por alguma coisa em outra categoria, algum serviço, produto, alguma coisa em outra categoria? E, cara, alguns falaram que não, só que as pessoas que falaram sim, todas elas, tirando um que tinha comprado um carro de 950 mil, todas elas que tinham comprado era casa própria. Foi casa. E aí, você já investiu mais de 1 milhão em alguma coisa? Uhum. Todos eles, a resposta foi casa, comprei apartamento. E aí, o que ficou na minha cabeça? Um conceito que você já deve ter ouvido falar várias vezes, né? Você é o cliente que você atrai. Como que eu queria fazer uma oferta de 1 milhão se eu mesmo nunca tinha comprado algo de 1 milhão? Então eu falei que eu não tenho casa, não tenho carro e tal. Só que Uhum. agora eu tenho casa, cara. Porque eu peguei um amigo meu, que inclusive tá no Mastermind há muitos anos. Ele fez investimentos imobiliários em Camboriú, Balneário Camboriú. E ele comprou, acho que 5 ou 6 apartamentos no mesmo Uhum. prédio. E eu mandei uma mensagem e falei, cara, me vende um. Porque olha que louco. Eu não queria estudar, eu não queria procurar melhor oportunidade. Eu estava comprando o risco dele. Se ele escolheu um apartamento e se expôs em comprar 5, 6 a título de investimento, cara, eu não ia fazer todo o trabalho de pesquisar e ver vizinhança e risco. Cara, não. Eu comprei o risco dele, eu confio nele. E aí eu comprei um imóvel lá, cara, na planta. E agora eu não posso mais falar que eu não tenho casa, entendeu? Só que, cara, eu nem fui lá, Natan, e nem planejo ir, entendeu? Sensacional. Na verdade, eu fiz isso porque eu acredito que fazendo isso, quando eu fizer novamente essa oferta de 1 milhão e eu vou fazer, eu tenho muito mais chance de fechar. Porque não é por coisa cósmica, ou alinhamento das estrelas, ou qualquer coisa, lei de atração, de loucura, de nada disso não. É porque eu vou ter mais coragem, porque eu paguei, na verdade, muito mais de 1 milhão por algo. Então eu acredito que você é o cliente que você atrai. Da mesma forma que eu falo que o dinheiro é agente da transformação, né? Eu acho que o cara que já pagou 100 mil em alguma coisa, ele tem mais coragem de cobrar 100 mil por alguma coisa. Então eu, comprando um apartamento de alguns milhões, eu tenho muito mais legitimidade e confiança em mim mesmo para poder fazer uma oferta de 1 milhão de forma que a pessoa diga sim. Faz sentido? Igual, cara, lá no o Master novo, né, que Total, você tá, né, total. mentoria Master de 50 mil por ano, Master mais de 100 mil por ano, por que eu consigo cobrar esses valores tranquilão? Porque no ano passado eu investi mais de 1 milhão só em mentorias e masterminds para mim, sem contar o investimento de conhecimento do meu time. Então, eu Uhum. invisto forte, não conheço ninguém no Brasil que investe mais do que eu, acho que nem no mundo agora. Então, eu tenho coragem de cobrar o quanto eu quiser, porque eu pago por isso. Agora, para consultoria, tipo, eu nunca tinha investido esse 1 milhão, mais de 1 milhão no ano passado, foi em vários programas diferentes. Eu nunca tinha comprado uma coisa, tipo um livro, tipo, 1 milhão, um livro, uma coisa, né? No caso foi um apartamento, e foram alguns milhões, mas daí Uhum. que nasceu, cara, o lance dessa casa própria. Agora, quer ver uma coisa muito louca? O dia que eu contei lá na mentoria, eu não expliquei o porquê, não expliquei os detalhes como eu tô explicando aqui agora para você e agora para todo mundo no VDcast, mas, cara, quando eu virei na mentoria e falei, gente, comprei um apartamento. A reação imediata da galera, sabe qual é? Comemorar, me parabenizar. Hum. Nossa, parabéns, cara. Realização de um sonho. Não foi um sonho pra mim. Eu nunca busquei essa parada. Mas é tão louco como que isso está instalado no inconsciente Sim. coletivo, a ponto da pessoa nem se questionar se foi um bom negócio ou um mau negócio, nem entender o que tá acontecendo, mas dentro dela vem algo de parabéns, cara, bom negócio. Como se eu tivesse cumprido mais uma etapa do script da vida que alguém desenhou pra mim, não foi eu que desenhei. Faz sentido isso, cara? Loucura, né? Total, total, total. E isso de você pagar é o tal Total, do desbloqueio, né? Você se total. desbloqueia também a receber, né? Então acho que foi um grande passo para sua segunda oferta de 1 milhão agora, quando Loucura, acontecer né, de novo, amigo? você conseguir concretizar, né? Enfim, vamos falar da Muito sua bom mesmo. jornada, cara. Me conta aí de novo, quando você entrou na mentoria, o resultado que você tava, esse incremento aí de 500 mil, e a que você atribui isso? Tem alguma coisa que você viu prática lá dentro da mentoria que você acha que dá pra trazer pro mundo aqui fora, pra eles terem uma ideia, cara, do que é possível, do que você experimentou de salto? Tem. A minha história com você, assim, vou botar com você, ela foi no começo do ano passado. Eu não sei, porque eu lembro que você fazia uma brincadeira de turma zero, turma um, turma 2, então eu não sei qual era a turma, mas foi uma das primeiras turmas do Vida de Mentor. Foi a turma um, eu acho. A gente teve a turma zero, que foi no final de 2020. E aí no começo de 2021, aí acho que foi a turma um.
Acho que Então foi deve ter isso. sido a turma um, que na verdade é a 2, né? Se você Que é a for que segunda você fazia turma. essa brincadeira. Isso, a segunda turma. E eu lembro que o processo foi o seguinte: eu já estava fazendo, assim, fazia tráfego pago com um parceiro, Ou você era da turma 2, que era a terceira. Alguma coisa assim, cara. alguma coisa dessa, mas, Eu sei mas lá. foi no Tá. começo do ano passado. Isso eu sei porque foi quando nasceu a minha mentoria. Então eu já fazia tráfego pago para outras pessoas, eu era esse parceiro estratégico de negócio. E por que que eu era esse parceiro? Por que que eu não era o prestador de serviço? Porque eu sempre ganhei uma comissão, né? A gente chama de coprodutor, o mais famoso aí é coprodutor. Então eu sempre ganhava um pedaço do faturamento para fazer esse tráfego devido a tudo isso, do posicionamento, do que eu já tinha gerado de resultado e tudo mais. E eu sempre tive a vontade de ensinar, porque no meu trabalho antigo, uma das coisas que eu mais curtia era quando eu ia dar curso de alguma coisa. No meu trabalho antigo, eu trabalhava com implantação de sistemas e eu comecei nessa empresa como o que a gente chama de técnico de implantação, que é aquela pessoa que vai lá, faz o sistema funcionar e depois apresenta, né, dá uma aula, um curso do sistema. Então, eu já era acostumado a botar 30, 60 pessoas no auditório, subir num palco e apresentar o sistema. Então, eu sempre gostei muito de ensinar. Sempre foi uma coisa que, além de eu gostar, eu sempre tive muito feedback de que, pô, Nathan, você é bom ensinando. Então, isso sempre foi uma coisa que pertenceu a mim. E aí, quando eu fui para o digital, qual que é a forma mais fácil de você ensinar? É você ensinar para ou seus funcionários ou você ir dar consultoria. Então, foi esse caminho que eu fiz. Eu comecei como prestador de serviço, parceiro estratégico de negócio. Depois, eu montei meu time de tráfego e eu ensinei meus gestores, eu contratei pessoas do zero. Eu não queria pessoas que já sabiam tráfego. E validei o Natan sabe ensinar. E aí, depois, eu fui para consultorias individuais. Só que na consultoria individual, eu esbarrei na escala, que você escala ou tendo muitas consultorias ou aumentando o preço. E eu falei, eu não posso ter muitas consultorias porque eu não tenho tempo. Eu ainda tinha tava tocando uma empresa de tráfego com outros clientes e tudo mais. Então eu me senti nisso. Falei, nossa, agora eu tô preso aqui. Eu tô dando a consultoria, validei de novo, né? Eu desenvolvi um método de tráfego, então eu validei esse método de novo com a consultoria e estava faltando o passo do em grupo. E esse passo do em grupo, Vitor, eu vou te falar que ele começou a bater mais quando minha filha nasceu, que foi no meio de 2020. O que que Eu mudou, cara? falei, Qual chave que eu quero virou? ter tempo, eu quero ter tempo, eu quero ter tempo, né? Não quero mais ser uma coisa. Eu nunca fui aquele cara, eu não sou o que, como que chamam? Workaholic. Nunca fui. Eu nunca curti muito esse lance de trabalhar 20 horas por dia, de trabalhar final de semana, de trabalhar de madrugada. Nunca foi. Só que eu sempre fui o cara, tanto que eu brinco que assim, eu não tenho notebook. Isso pode ser engraçado, mas eu não tenho. O que eu tenho aqui é um Mac torre, né? Um Mac mini aqui, e eu trabalho do escritório. Quando eu estou trabalhando, eu estou no escritório. Quando eu não estou trabalhando, eu estou fora do escritório. E aí, quando você tá em casa, você não tá no modo on. Você tem on e Não. off, então. Só que aqui, o que que aconteceu? Pandemia e tudo, mas meu escritório é minha casa. Então eu tô dentro de casa. Mas é uma porta que me distancia do eu tô trabalhando ou não tô Aham. trabalhando. E quando você cruza essa porta, fim. Fim, fim. Só que quando você tá com um cliente no meio de um lançamento e tudo mais, esse fim ele acaba indo para o celular, né? Você acaba tendo que às vezes resolver alguns pepinos. Então, a mentoria e a consultoria foi uma forma de eu não precisar ter tanta dependência dos clientes e ao mesmo tempo eu ter uma nova fonte de Ficar renda. mais livre, né? Pô, muito bom. Uma nova fonte de renda, ficar mais livre, por quê? Processo de consultoria é sento, dou a consultoria, vai lá executar e você não vai falar mais comigo, né? Eu não vou ter mais um. Eu não tenho essa necessidade de estar ali no dia a dia atendendo o telefone de madrugada. E aí, só que, cara, desde ela nasceu em julho, agosto, eu sempre penso, cara, eu preciso ter uma mentoria em grupo. Só que eu nunca executei. Por quê? Porque eu me sabotava eu só tenho 300, 400 pessoas na minha rede social que são meus amigos. Aí eu fui para aquela, eu tenho que gerar conteúdo. Eu tenho que Tem que fazer tráfego pago, Natan. fazer tráfego pago. Eu tinha que fazer tantas coisas que eu falei assim, eu fui, consumido pelo resto e eu fui deixando para lá, fui deixando para lá, fui deixando para lá, fui deixando para lá. E aí quando virou o ano, isso apertando cada vez mais, né? Minha filha dando bastante trabalho, no meio de uma pandemia, então a gente, para ter ajuda de fora, era difícil, porque hoje a gente tem babá, hoje a gente tem,
né? Uma pessoa que faz aqui a comida pra gente, uma pessoa que limpa a casa, porque tá fora de pandemia. Mas dentro da pandemia, com um bebê pequeno, você não quer botar ninguém pra dentro da sua casa. Então, todas as atividades eram nossas. Total. E aí, quando virou o ano, eu lembro que. Eu não sei, cara, se foi um anúncio seu, foi alguma coisa de você falando da liberdade. Não, eu digo Tráfego do que você pago, ó, falou no anúncio, funciona. mas eu falei, pô, legal, legal. Eu já te conhecia, Qual já foi a sabia quem chamada, você né? era, porque eu tava. Acho que alguém que tá no meio do lançamento e não sabe quem você é, fica difícil, né? Eu já sabia, mas eu não acho que eu te seguia. Se eu te seguia, era aquele de segue quem tá do digital e eu não te consumia. Essa é a verdade. E aí, quando veio isso daí, eu falei, pô, legal. Aí me cadastrei na jornada gratuita. E eu lembro que eu participei, eu acho que de uma aula só, e nessa aula você falou alguma coisa sobre a pessoa fazer um stories e tal, tal, tal. E eu lembro que eu não fiz, cara. Você fala pra fazer um stories falando que você vai lançar uma mentoria e eu não fiz. Eu falei, não, pra que eu vou fazer? Vou fazer um stories pra família? Isso aí, o Natan, isso é o primeiro exercício da jornada Vida de Mentor, ou Semana Vida de Ah, Mentor, ou Desafio Vida de Mentor. Inclusive, pessoal, entra aí em vidadementor.com.br que já já vai ter a próxima turma. Eu não tô ligado de quando exatamente esse podcast vai sair, mas como a gente faz algumas turmas no ano, independentemente do momento que você está ouvindo isso, pode ser o ano que for, já já vai sair a próxima turma. Então entra aí, vidadementor.com.br. isso. E Mas aí você aí. não fez exercício, cara? Não, eu lembro que eu não fiz, mas aí o que Nossa. que eu fiz, cara? O que que eu fiz? Como eu falei, eu conhecia você do digital, mas também tinham pessoas próximas a mim que já tinham consumido produtos seus. Eu não lembro acho que não tinha ninguém que tinha o Vida de Mentor, mas já tinha a mentoria. Uhum. E aí eu perguntei para as pessoas, como que é o Vitor e tal? A entrega é boa, a entrega mesmo? Porque tu sabe, né? A gente para ver o passado, né? Se ela foi boa. E eu lembro que eu ouvi muitas coisas boas de você. Pô, não, ele entrega e tal. Aí eu falei, Que legal. massa. E aí eu falei, só que pode falar o preço do Vida de Mentor ou é um Ué, problema? pode falar Preço da época que passado, você se né? inscreveu, porque, É, enfim, aqui eu tenho sempre esse processo de transparência e as pessoas sabem que os preços aumentam ao longo do tempo, então não isso. tem problema nenhum falar. Tá. Então, na época que eu me inscrevi, ele era R$ 20.000. O primeiro dia, eu acho que você tinha que se inscrever no primeiro dia e você pagava uma taxa na Hotmart e tudo mais. E eu lembro que, Isso. assim, eu fiquei. Porque. E só para explicar pra galera, é 30 mil e no primeiro dia tem desconto de 10 mil e sai por esses 20 mil reais. Inclusive até hoje é esse mesmo preço, Natan, a Ah, gente não legal. aumentou não. É, mas pode aumentar então para a pessoa, né? Mas Se enquanto você a se gente for. grava esse É, VDcast, a gente ainda não ajustou o preço do Vida de Mentor desde que ele nasceu. Teve uma turma zero, sim, com valor diferenciado, que foi só pra galera que estava na mentoria. E é desde a turma um e enquanto a gente grava isso, a gente já fez a turma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a gente está indo pra turma 8 enquanto a gente grava esse VDcast. E o preço sempre foi esse, 30 mil, mas quem compra na primeira segunda-feira, ali no primeiro dia, consegue pagar 20 mil ao invés dos 30. E aí quem paga os 30, ou seja, se inscreve sem o desconto, recebe de bônus a mentoria também. isso. Então, sempre foi assim. E eu lembro que, assim, Vitor, isso já a gente está falando de janeiro de 2021 ou fevereiro. Eu lembro que assim, eu nunca tinha pago um valor desse em um treinamento. Eu já tinha feito Em nada, vários. na real, né? Não, em nada Tirando a sua não. casa, né? Tirando a casa, porque a entrada foi muito maior do que isso, mas eu nunca tinha pago isso para um Uhum. treinamento online. É porque Sempre não foi. existe, né? Até hoje, já passou mais de um ano e, cara, não é comum, né? Não, O não é nada produto de comum. entrada ser algo assim, né? Não é nada comum. É comum você ir em mentoria, em mastermind, mas assim, nessa época eu ainda não tinha feito nada disso. Acho que o curso mais caro que eu tinha pago devia estar rodando por volta dos Sim. R$ 6.000 nessa época. Então era, pô, quase 4 vezes mais. E eu lembro que eu peguei e você dá a última aula, não sei se ainda continua assim, mas tu dá tipo a última aula na sexta e fica o sábado e domingo da pessoa pensando, porque segunda-feira que abre É, as na, vagas. na real é quinta, né? A última aula acho que é quinta. Às vezes é Quinta. sexta, às vezes é quinta. E aí sábado e domingo não é só pensando, não. É indo atrás de limite do cartão para Isso, pagar. Às vezes é indo atrás do familiar para ajudar. E isso. aí na segunda-feira a gente abre. Aí fica segunda, terça, quarta e quinta. É isso mesmo. Isso. Não, e eu lembro que assim, eu tinha o dinheiro. O dinheiro não era eu tinha e tinha até a mais, assim, não era uma coisa que eu iria pagar e eu iria entrar numa pressão de eu tenho que fazer esse dinheiro de Não volta. era o seu último Não dinheiro, né? era, não, tava longe disso, assim, eu tava confortável pra pagar isso. E aí eu lembro que eu falei assim: "Ah, cara, eu tô há 6 meses procrastinando de fazer.
né? Julho, agosto, eu lembro que foi fevereiro, nem era 6, era 8. Falei, você promete e, pô, várias pessoas durante a jornada, eu lembro disso, a pessoa te dando um É. depoimento, pô, Vitor, fui lá e fiz, deu certo e tal. E eu falei, cara, eu vou entrar e vou ver, porque eu já tinha visto o pessoal da jornada, já tinha visto amigos meus falando bem de você, eu falei, cara, vou entrar. E aí eu entrei, só que aí quando eu entrei, eu tenho isso também, que é uma coisa que eu falo para os meus mentorados. Eu falo, gente, se você escolher um mentor, só vai questionar ele depois que você tiver feito tudo que ele mandou e não deu certo. Porque a galera acha que é só pagar. E eu te digo que, Interessante. assim, pessoas. Eu lembro que eu entrei numa turma, nessa turma, tinha eu e mais 2 amigos de antes, que a gente foi, tipo, trocando figurinhas. E eu lembro que Uhum. desses 3, um não fez nada. Nada. Você mandava Nossa. fazer stories, não fazia. Você mandava no WhatsApp chamar, não fazia. E aí eu falei isso pra mim. Eu falei, cara, sempre que eu pago alguma coisa, eu quero fazer. E aí eu fiz exatamente tudo que você mandou. Não vou falar aqui porque tem coisa, mas eu posso falar de uma coisa que eu falo assim, que foi a grande sacada e que, se eu não me engano, você fala na jornada ali, ó, gratuito também, que foi, cara, você tem que chamar as pessoas que estão próximas de você. E eu lembro que eu fui no Aham. WhatsApp, eu conhecia um monte de gestor de tráfego. Por quê? Porque eu vinha fazendo tráfego há Ó. um tempo e eu tinha networking. Sempre fui muito comunicativo. Todos os eventos que eu ia, que eu conhecia um gestor de tráfego, depois a gente ficava no WhatsApp. Então eu fui lá e fui chamando as pessoas que eu já conhecia. Pessoas que eu tinha ajudado de graça, porque eu nunca vendi consultoria de tráfego para gestor de tráfego, né? Porque gestor de tráfego, Uhum. essa história que eu contei no início, gestor de tráfego geralmente não tá tão bem de grana e as minhas consultorias sempre foram para o expert. Então, sempre eu ajudei muito gestor de tráfego de graça. E aí eu fui Uhum. chamando. E foi impressionante que eu até peguei o número, acho que se eu não me engano eu fechei 11 pessoas durante o Vida de Mentor, o Vida de Mentor ainda em curso, Ó. 11 pagantes que me Que pagaram. massa, cara. Eu lembro que deu aproximadamente, acho que foi entre 50 e 60 mil reais, que tem aquela galera que parcela e tudo mais, mas no final a mentoria era de 6 mil reais, né? E aí teve acho que um ou dois que eu dei um desconto, que eu falei, não, cara, você, pô, vai ser o primeiro, vai ter um desconto, mas no final deu isso. E aí eu lembro que na hora que eu fiz isso, eu falei, cara, a conta fechou no meio do programa. Porque eu paguei 20 mil e tirei 60 mil, só que eu não tirei 60 mil. Porque todas essas pessoas, 6 meses depois, elas iriam me pagar de novo. E depois 6 meses de novo. Agora eu tô indo para. Acho que quem tá no início já renovou 3 vezes. E por Uhum. incrível que pareça, esses que acreditaram em mim lá atrás, até hoje ninguém saiu. Eles continuam Que massa, renovando. cara. Então já se pagou assim muito mais e foi por causa, na minha visão, conectando até com o que você falou do apartamento, porque eu paguei 20 mil. Porque se você tivesse me cobrado mil Entendi. reais, 2 mil reais, provavelmente eu não faria. Eu não faria o que Talvez você não manda. tivesse nem se inscrito, né? Talvez eu não tivesse nem me inscrito, porque eu já estava cansado de me inscrever de curso. E, claro, muitos cursos eu gerei resultado, mas muitos cursos não. Muitos cursos eu paguei lá e quando eu fui olhar era, pô, nada. E aí eu não sou o cara de pedir reembolso, eu não pedia reembolso e vida que segue com menos um dinheiro que foi investido em nada. Então, eu lembro que foi mais ou menos assim. Então, uma grande sacada para mim foi o lance do, cara, chama a pessoa no seu WhatsApp, fala com ela porque você tem dinheiro no seu WhatsApp. E foi verdade, eu tinha bastante dinheiro no meu É. WhatsApp. E eu acredito nisso. Eu acredito que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no VDcast, cara, você tem talvez 1 milhão, ou talvez pelo menos 100 milzinho, vai, só na sua lista de contatos do WhatsApp, só em quem já te segue no Instagram, só nos contatos que você já tem. E o Natan tá aqui, é importante tráfego pago, mas eu acho que antes até de pensar em tráfego pago, você tem que criar uma conversa que funcione para essas pessoas que você conhece. Quando eu falo conversa, é porque, às vezes, com o tráfego pago, por exemplo, você quer ampliar os seus cliques, né? Você quer ampliar o número de O olhos na alcance, sua o oferta, alcance. mas de que adianta se você ampliar o alcance para uma oferta que não converte, que não vira? E, cara, você dificilmente vai fazer uma oferta automática, um processo de vendas automático, um lançamento, um webinar automático, uma live que vende automática se ela não funciona antes, ao vivo ali. E antes de pensar em fazer uma coisa ao vivo, de um para vários, ou uma apresentação de vendas, por exemplo, cara, considera fazer um para um. São várias coisas que são tão
meu Deus, tão simples, sabe? Mas que as pessoas fogem, né? Porque o digital, ele acovarda a pessoa, né? O digital é uma forma muito eficiente de você não ver os nãos, não ver quem te rejeita, né? Eu sei aquela minha oferta de 1 milhão para quem eu fiz. Eu lembro de como soou o não que ela me deu. Eu lembro onde eu tava. Eu lembro, eu tava. Eu sei exatamente aonde. Eu lembro como eu tava me sentindo. Eu sei como foi ouvir aquele não. Só que no digital você faz uma live, tem lá 100 pessoas, sei lá, uma compra, ou 10 compram. Ainda assim, 90 falaram não. Só que você não vê. Uhum. Você não sabe o nome das pessoas. Então, um não que não dói, né? Eu acho que muitas pessoas olham o digital como uma forma de aumentar o alcance e por isso aumentar o resultado, mas muitas pessoas se escondem no digital como uma forma de não tomar os nãos. Só que se você escolhe não fugir disso, não se acovardar e encarar esses nãos, você pode ir melhorando a sua oferta a ponto de aí sim você automatizar algo que você já experimentou e que já funcionou e que é uma delícia, entende? Eu acredito muito nisso. Você fez isso, né? Você foi na raça desses Sim, caras, né? sim, foi porque na época eu não fiz tráfego, eu falei, não, como eu falei, eu vou seguir. Eu vou seguir o que você tinha falado. Você tinha falado para fazer os stories, eu fiz os stories. No meu caso, realmente não veio nada, mas assim, eu fiz. Eu falei, cara, eu fiz. E aí eu lembro que você falou desse lance do WhatsApp, eu fiz o WhatsApp deu certo. E aí eu fui fazendo tudo conforme você vai ensinando no programa. Mas é aquilo, é muito comum as pessoas quererem a pílula mágica. Então eu lembro Uhum. que quando eu mandava para uma pessoa, isso que você falou do não aqui veio bem presente para mim agora. Quando eu mandava para uma pessoa, as pessoas também não gostam de dar não, né? E elas enrolam. E elas ficam enrolando e tal. E eu lembro que teve gente que depois cara, eu fui lá insistir, pô, e aí, me dá pelo menos um não. Não fica no talvez, né? Vai Uhum. começar e tal. E aí, olha que engraçado, Vitor. Papo de 2 meses atrás, isso eu tô falando de fevereiro de 2021. Então, uns 2 meses atrás, já nesse ano, um desses mentorados que tá comigo até hoje, ele me falou o seguinte: ele falou, Natan, quando eu fui comprar lá a mentoria, cara, eu comprei pra te dar uma moral. Ele falou assim mesmo, falou, cara, eu comprei pra te dar uma moral. Eu não sabia que ia ser tão bom e que tu sabia tanto. E que tu ia me ajudar tanto. Tanto que eu tenho um depoimento dele que ele, assim, ele faturando mais de 20 mil reais com tráfego, e aí ele fala, o Natan me ajudou muito. Então, às vezes, e isso é importante, às vezes a gente fica com vergonha de falar, porque assim, mas aí eu vou ganhar. Então é amigo, eu não quero estragar a amizade. E eu lembro que na hora eu falei assim, cara, eu vou falar com todo mundo que eu acho que tem sentido. E vou falar sério, que é um programa sério que eu tô fazendo e que ele tem a oportunidade de ser um dos primeiros e por isso pagar mais barato. Hoje o programa ele custa 8 mil reais, o meu no caso. Então, pagaram mais barato. Teve gente que pagou metade desse valor na primeira turma porque eu dei essa oportunidade. Então, isso agora que você falou me lembrou isso. Se eu tivesse ficado nessa de, vou falar, não vou incomodar, não vou falar com a pessoa, eu não teria fechado uma pessoa que hoje eu posso chamar de amigo e que me paga a cada 6 meses o valor da mentoria e tá super feliz tirando o resultado. Loucura isso, né, Nathan? E é muito doido como esse lance de vou te dar uma força, vou te dar uma moral, né? Eu acho que quando a venda acontece da forma correta, quem compra tem que comemorar tanto ou mais do que quem vende, né? Mas eu acho massa isso, quando alguém olha o trabalho do outro e, sendo amigo, sendo próximo, tem essa visão de, vou apoiar. Eu, eu vi uma mensagem, eu não lembro aonde, acho que foi no perfil do Caio Carneiro, alguma coisa assim, do lance do amigo que pede o desconto, né? Pô, a gente é amigo, pô, quebra essa pra mim, faz um desconto. Eu acho que justamente por ser amigo, que ele tinha que não só pagar, mas pagar a mais, né? Pagar com gosto, indicar pro outro de verdade. Até porque é amigo ou não é, pô? Tá querendo mal da outra pessoa, cara? Às vezes empreender pode ser tão doloroso, né? E ainda, cara, quer puxar um descontinho a mais ou uma vantagem, né? Mas que legal, cara, que na sua rede de contato teve gente que falou, cara, eu quero apoiar. Eu acho que a compra é um voto, muitas Sim, vezes, né? sim. E não foi só ele. Esse foi o que me falou, mas vários outros que eram amigos mesmo, eu falei, cara, eu sei que vai ser bom pra você. Então vamos junto e eles confiaram. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas, quando. Eu acredito, tá? Depois você faz essa pergunta lá pra galera do Vida de Mentor, mas eu acredito que quando tu fala esse exercício, eles não mandam pros amigos, eles mandam pros conhecidos, pra aqueles Interessante. que, se tiver não vou. Os amigos ficam lá intactos. E eu lembro que, pô, se não É. fosse os amigos, eu não tinha fechado essa primeira turma. Não, e tem gente que bota lá enquete, né? Porque uma das coisas que eu ensino, e quem entrar lá no vidadementor.com.br vai ver, é a pessoa perguntar quem aqui tem interesse numa mentoria em XYZ, bota aqui sim ou não, para já começar a desensibilizar os nãos, né?
e ensinar a fazer o follow-up com sims. E aí tem gente que fala pra mim: "Ah, Vitor, teve gente que marcou sim ali, mas é amigo meu". Tipo, como se fosse: "Ah, ele só marcou pra dar uma moral ali". Não, não, não. Às vezes o cara quer comprar, pô. Eu já vendi muito pra amigo e continuo vendendo. Tem grandes amigos meus pessoais, inclusive, que se tornaram clientes. Tem amigo pessoal que deixou de ser cliente e seguiu sendo amigo. Então, assim, eu separo muito bem essa coisa, né? Mas tem gente realmente que acha que não pode vender para amigo ou familiar, alguma coisa assim, sendo que muitas vezes o familiar, ele quer mesmo comprar, ele quer ser tratado como cliente, ele quer criar uma camada nova, né? O que é uma relação profissional se não uma camada nova? Ah, e fazer negócio entre amigos eu acho ótimo, né? Melhor do que fazer entre inimigo, né? Total, total. Até porque o amigo, você até o comprometimento, pra mim, pelo menos o meu, quando eu vi, né, eles lá dentro, eu falei, cara, é Na uma responsa, né, cara? responsabilidade até aumenta. Então, vendam para É, seus amigos porque vocês podem se surpreender e eles podem ser seus melhores clientes. Hoje, os melhores depoimentos que eu tenho, os clientes de mais sucesso, são meus amigos. que massa. Eu vejo dessa forma também, Natan. Que maneiro, cara. Parabéns, cara, por você ter essa rede de amigos que escolheu dar esse pontapé. E hoje você não depende de amigos para Né? seguir no negócio, né? Sua mentoria já alcançou quantos gestores de A tráfego? Como é que você tá Aí no eu hoje? acabei criando outros modelos, né, muito também aprendi lá com você, então eu tenho uma mentoria de início, meio e fim, que é um plano de implementação de tráfego pago para lançamentos, e por esse programa, Uhum, acredito que já passaram umas 150 pessoas, que massa, nessas turmas. E a mentoria que eu criei lá atrás, hoje ela está com mais ou menos 25 pessoas, eh, que que vão massa. entrando e vão renovando, então é uma coisa do para mim hoje eu considero um sucesso, porque eu não tinha nada lá atrás e consegui construir isso somente nessa forma, né, com o meu conhecimento. Acho que isso, para mim é o mais legal de tudo, quando você ensina alguém, que é com o seu conhecimento, né, é você conseguir mudar a vida do outro e transformar a vida do outro com o seu conhecimento. Você deve sentir isso daí todos os dias, né. Então, é É muito bom. gostoso. É a sua É a vida de vida de mentor, né, mentor, meu amigo? exatamente. Que massa, cara. Que coisa maravilhosa. Natan, uma pergunta para você, amigo. Como e onde você se vê nos próximos 5 anos, cara? Qual é a sua visão de futuro? Quais são os seus próximos passos? É muito interessante, né, essa pergunta, porque a gente falou agora há pouco dos anos de cachorro que tem no digital, né, que é tudo muito mais rápido. É É difícil às muito vezes, né? difícil, assim, mas tem coisas que, por exemplo, eu me vejo, né, com uma família talvez maior, com outro filho, então essa é uma coisa. Opa! É, isso R2X? aí. Vai ter mais um aí? Vai abrir Abrir o o carrinho? carrinho, acredito que 5 anos a gente já deve ter o segundo. E Uau! e eu me Se vejo Deus quiser, real, né? assim, e continuando ensinando as pessoas, da forma que eu gosto, né. Qual que é a forma que eu gosto? Desse contato, do um a um. Então eu não sei se eu vou estar dando ainda mentorias, se vai ser outro formato, mas hoje eu não consigo me ver não ensinando pessoas, mudando de operação. Claro que em parte de negócios, eu acabei montando outros negócios. Tenho hoje negócios que não dependem zero de mim, me geram receita. Então, assim, as coisas andam no meio do negócio, mas eu não me vejo tendo muito sucesso nesses negócios e parando de ensinar, parando de dar mentorias. Eu acredito que vai ser. Eu com certeza consigo te falar uma coisa: daqui a 5 anos eu vou estar ensinando as pessoas de alguma forma. Não sei qual, mas eu acredito que isso vai continuar, porque eu realmente, assim, posso dizer com muita tranquilidade que eu me encontrei ensinando pessoas. É uma coisa que sempre foi minha e no digital isso acaba sendo mais gratificante, infelizmente, né? Acaba sendo mais gratificante do que fora do digital, né? A gente tem os professores aí que doam a vida e às vezes a vida ali É, passa muito ruim, né, para eles, porque não é tão bem remunerado quanto a gente no digital. Então, é uma coisa que eu acho que eu posso falar isso. Eu gosto de ser professor. Essa é o que eu posso falar do daqui a 5 anos. que massa. Eu acho que o digital conseguiu corrigir algumas discrepâncias, né? Porque hoje é possível você ter um professor milionário. Uhum. Hoje é possível você ter um cara que é professor de um tema e que, ao invés de depender de uma escola que vai pagar a hora para ele, ele consegue ensinar direto para o cliente final, receber desse aluno, desse cliente final, e de uma forma que seja muito mais ecológica, né? Uma forma muito mais saudável, uma forma muito mais lucrativa, uma forma muito melhor aproveitada e uma forma mais justa também para todo mundo, né? Não só para o professor, mas
principalmente também para o Isso. aluno, né? Hoje o aluno tem uma chance de estudar não com o melhor professor que deu, ou o melhor professor do bairro. Ele pode literalmente escolher o melhor do mundo. Eu tô indo agora, cara, no mês do meu aniversário, eu sou de julho, né? Cara, eu tô indo tocar guitarra com os meus ídolos, cara. Eu vou fazer uma imersão de acho que 5 dias com Paul Gilbert, que é um guitarrista incrível. E aí vou fazer uma outra em Vegas com o Steve Vai, cara. Então, assim, loucura. Vou estar com o meu ídolo de novo. Já toquei com ele uma vez. É muito louco, né? Tipo, eu não sou mais obrigado a procurar o melhor guitarrista do meu bairro, da minha cidade. Eu posso ter esse cara também, mas eu posso ter o melhor do mundo, no estilo que eu gosto, e estudar de forma direta com ele, né? A internet veio para destruir barreiras e veio para, de certa forma, inclusive, democratizar o acesso ao conhecimento, né? Porque quem não pode pagar o tanto que eu vou pagar para estudar diretamente com o cara, sabia que pode pagar $5 ali no Patreon e ter acesso a aulas com ele também, gravadas? Então eu acho muito lindo esse movimento de dar acesso, né? Que a internet traz e transforma o mundo que a gente vive em um caldeirão louco de oportunidades, né? Não, total. Eu acho que o poder da internet ele tá exatamente nisso, de você poder consumir e muitas vezes até mesmo de graça, né, num primeiro momento. Esse Total. VDcast aqui é um conteúdo que ninguém tá pagando por ele, né? Ninguém deve, Deveria. deveria ser um podcast pago, mas assim, é um conteúdo que Ai, e cara. só você só consegue dar ele de graça e as pessoas não fazem muito essa conta, né? Porque tem pessoas que te pagam outros produtos. Então, É, é, dificilmente, se você for pegar, se não for modelo, você não vai aprender inglês de graça numa escola de inglês tradicional porque tem outras pessoas pagando. Não, só vai aprender quem paga. Só não. vai aprender quem poder ir lá Interessante. pagar. Agora, no digital, muitas vezes a escola de inglês online ela vai te dar muita coisa de graça porque tem gente que paga. Então, como você falou, é a Sim. democratização do conhecimento, é a democratização do ensino. Vira e mexe, eu recebo uma É. mensagem de alguém falando: Nossa, cara, massa seu conteúdo, tá me ajudando muito aqui. E a pessoa nunca comprou nada meu. E E talvez talvez nunca nunca compre. compre, né? Mas ela tem Exatamente. Então, acho que acesso. é. No final das contas, cara, eu acho que a gente atua como Robin Hood do nosso mercado. Todo mundo, né, que vende informação na internet tem uma estratégia de gerar reciprocidade por criação de conteúdo de valor. Cara, você me Sim. paga 50 mil por ano. Tem gente que paga 100, tem gente que paga mais, tem gente que não paga nada. Eu pego esse valor que você me paga, os outros clientes me pagam, e com esse valor eu pago o meu time, eu me Uhum. pago também, né? E eu distribuo esse conteúdo, inclusive, gratuitamente para quem não pode ou não quer pagar. E acaba que nesse processo eu transformo a visão dessas pessoas e algumas delas têm resultado até com conteúdo gratuito e depois se tornam clientes, pelo menos, sei lá, do Maestria, que é R$ 97 por mês, um monte de gente começou por lá, né? Eu gosto dessa ideia, cara, de tirar a barreira de entrada, né, e deixar quem quiser ter acesso a um conhecimento diferenciado, a um conteúdo diferenciado, poder. E isso está acontecendo no mundo da guitarra, como eu falei, mas acontece aqui no mundo do marketing, no meu caso, acontece no mundo do tráfego pago, que é o seu Isso. caso, né, Nathan? E hoje a gente está vivendo claramente na época com mais disponibilidade e acesso a conhecimento de qualidade por um custo que chega a ser zero em alguns casos. Isso é muito maravilhoso, poder testemunhar isso, poder participar disso e poder promover isso também é muito gostoso, Muito né? bom, isso aí. Que massa. E Natan, onde é que a galera pode seguir, acompanhar o seu trabalho, seguir Tá. aprendendo com você? Sempre Natan Madeira, só tomem o cuidado que o meu Natan não é o Nathan dos Estados Unidos, então ele é sem o H, é Natan Madeira, tudo junto, sem Hum. H. Então, @Natan Madeira no Instagram, Natan Madeira também no YouTube, Natan Madeira em tudo quanto você pode se imaginar lá no Facebook também. É Natan, Nathan Natan. ou Natan? É Mas porque tu é falou sem o Natan. H, né, para o pessoal escrever certo, mas é Natan, Natan Madeira, tudo junto. E o teu nome, cara, é engraçado que de É. frente pra trás, de trás Sabe pra qual é o nome frente, ele é disso? igual, né? Então, é com N, Palíndromo, isso aí. palíndromo. Total. Tu acha que tu ia me pegar nessa? Pra Tu acha ensinar que a eu não ia audiência, saber não era pra essa? você. Presta atenção, rapaz. Sabe um Hum. outro palíndromo? Subir no Subir no ônibus, ônibus. é. Eu sei os mais comuns, que é o Arara, que são Ana, mas o subir no ônibus é muito bom. É mais completão. Subir no ônibus é irado, né, Muito cara? bom, muito bom. Que massa. Ô, Natan, então a galera pode seguir lá no Isso. Natan Madeira, é No isso? YouTube também, Natan Então tá Madeira. bom, mas tem tudo, YouTube é isso, mas onde é que é Instagram. mais fácil? Onde é que Instagram, você tá? fala lá comigo. Instagram. Como você faz também, eu que respondo meus directs, então pode me mandar lá um direct,
que eu vou responder e vai ser um prazer, principalmente se você vier falando, te ouvi lá no VDcast, vai ser bem legal. Se vier falar comigo, fala que me ouviu aqui, que vai ser bem bacana saber que essa mensagem chegou para você que não me conhecia e que começou a me conhecer através de um conteúdo gratuito. Que massa. Ó, lead do É, VDcast vale muito, hein? E lead do VDcast, depois de 1 hora de conversa, é só o cara que realmente gostou, Natan. pode Então cuida bem deixar. da galera aí, tá bom, meu amigo? E olha, antes da gente ir embora, Pode, posso fazer claro, mais uma pode. pergunta? A pergunta é a seguinte: quando você faz lá sua campanha de tráfego, nem todo mundo do público consegue ver, né, Isso. a mensagem. Ou quando você faz um story, não é 100% da audiência que recebe, ou até quando você posta um vídeo no YouTube, não é 100% dos assinantes que vem. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem e 100% dos empreendedores do Brasil tivessem acesso, realmente abrissem, qual seria essa É uma boa mensagem? pergunta, hein? Eu vou falar uma mensagem que ela é uma mensagem que eu ouvi várias vezes na minha vida, só que acho que me apropriei mais dela com o passar do tempo, que é o seguinte: a maioria das pessoas elas são boas e o mundo ele vai tentar te provar que não. Você vai sempre estar vendo mais notícias de tragédias, mais notícias de guerras, mas no final das contas a maioria das pessoas são boas. Então, quando a gente acredita que a maioria das pessoas são boas, a gente tem a obrigação de ser bom também. Então, pensa nisso, porque as pessoas elas ficam muitas vezes só olhando o lado negativo. E todas, absolutamente todas as pessoas têm um lado positivo. Ninguém é só mal. Então, a maioria das pessoas são boas é a frase que eu deixo que se pudesse mostrar para todo mundo, porque várias ações que a gente toma na nossa vida, a gente não leva em conta que as pessoas são boas. Se a gente levasse, a gente faria ações diferentes que até mesmo no digital a gente fica naquela de segurar o produto para garantia porque vão pedir garantia e quando você vai ver é um pedacinho das pessoas que pedem garantia. A maioria das pessoas são boas. Acredite nisso que você vai ser mais feliz e ter ações mais felizes para o mundo. Que massa, Natan. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por dividir a sua visão, obrigado pelas histórias que você contou aqui, pelos conhecimentos que você compartilhou. Eu que E agradeço vamos aí o com tudo, convite. cara. Grande abraço.